Boa noite a todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, né, o que que é. Então, nada mais é que um planejamento do método, né, utilizado por um pesquisador que pretende gerar certa pesquisa. Então, o pesquisador achou um tema interessante e quer fazer um projeto em cima, né, desse assunto que ele achou interessante. Então, ele tem que seguir alguns passos, né, para ser considerado uma pesquisa científica. Por exemplo, né, o que ele vai pesquisar? Ele tem que achar um tema. Por exemplo, educação ambiental. Por que pesquisar? Qual que é a justificativa que vai utilizar para ele pesquisar? Ah, entender como funciona a educação ambiental no Brasil, como surgiu, enfim. Para que pesquisar? Compreender o significado da educação ambiental, entender os motivos que levam o brasileiro a praticar a educação ambiental, quais são, né, as vantagens de praticar a educação ambiental, enfim. Como pesquisar? Qual que é a metodologia que você vai utilizar nesse projeto? Se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa descritiva, enfim. Quando pesquisar? Tempo que você vai levar para fazer essa pesquisa. E por quem, né? Ou seja, o cronograma, o tempo que você vai levar, se é 6 meses, um ano, enfim, tá? A estrutura do projeto de pesquisa detém um tema, né? Tema também é chamado assunto da pesquisa, a delimitação do tema ou tema específico, problema, hipótese, objetivos específicos, metodologia, cronograma e referências. Ou seja, o tema vai ser o título, educação ambiental. A justificativa é aquilo que eu já falei antes. Por que você quer estudar? O que você acha importante, né, estudar a educação ambiental? Problema. Você vai levantar alguns problemas. Por que a educação ambiental não é amplamente praticada no Brasil ou na tua cidade? A hipótese. Você vai, né, vai ter que sugerir uma hipótese por que ela não é praticada. Os objetivos, né, que nós já falamos, é entender ou compreender a educação ambiental no seu contexto. E daí nos objetivos específicos são os objetivos menores, né? Conhecer como a educação ambiental surgiu no Brasil, quais foram o que levou a ser definido esse conceito de educação ambiental, o que é sustentabilidade, enfim. A metodologia utilizada, como eu falei antes, vai ser que tipo de pesquisa você vai fazer. Se uma pesquisa bibliográfica, descritiva, pesquisa de campo, cronograma, vou falar mais à frente, e por fim as referências, né, aonde que você pesquisou, de onde que você tirou aquelas informações. O tema. Procurar um tema de domínio do pesquisador, ou seja, cada pesquisador vai procurar um tema que tenha afinidade, né? Se você está fazendo curso de sistemas, você vai procurar um assunto voltado na tua área. O pesquisador tem que provar algo no tema, estar atento às possibilidades possíveis do assunto, considerar as contribuições e interesse do tema na área científica. Ou seja, você vai ter que, além da pesquisa que você vai fundamentar ao longo do projeto, você tem que você tem que provar aquilo que você disse, né? Ou seja, os objetivos gerais e específicos. E delimitar o tema, né? Qual que é o tema específico? Você vai falar sobre educação ambiental, né? Você vai começar lá do zero, né? Como surgiu, o que significa educação ambiental, qual é a lei que define, os principais objetivos, os princípios e por que a educação ambiental ela não é muito praticada ou ela é parcialmente praticada ou não é amplamente praticada, enfim, daí você vai discorrer sobre o tema. Agora nós vamos ver um modelinho aí, como eu já tinha passado no Moodle para vocês. Aí temos, né, a capa, né, o nome da universidade, o título do trabalho, o nome do pesquisador, local, né, o nome da cidade, o mês e o ano. Na sequência vem o sumário, né, o que vem, o que vai constar no seu projeto de pesquisa, introdução, objetivo, justificativa, objeto, metodologia, enfim. A introdução. O que vem a ser a introdução? Ele vai falar um pouquinho sobre o que vai ser abordado durante o projeto de pesquisa de vocês. Tá? Então ali é importante desenvolver genericamente o tema, anunciar a ideia básica do que vai se tratar o projeto,
delimitar o foco da pesquisa, situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho e descrever as motivações que levaram à escolha desse tema. Os objetivos, né? Conhecer, identificar, levantar, descobrir, né? Caracterizar, descrever, traçar, determinar, analisar, avaliar, verificar. São esses os verbos que a gente utiliza para descrever os objetivos, né, que a gente tem com esse projeto de pesquisa. Né? O que você quer alcançar com ele? A justificativa, que na apresentação de uma forma mais clara e objetiva, né, com detalhes, das razões que levaram você a fazer esse tipo de pesquisa. O objeto, né, que vai ser o que é, né, nada mais é que o tema tratado, né? O objeto de pesquisa envolve primeiramente um problema. Qual que é o problema? Porque a educação ambiental não é amplamente praticada no Brasil. E no segundo momento, você vai falar nas hipóteses básicas, né? O porquê que você acredita que ela não é praticada. E por fim, né, você tem que ligar esse problema, né? Finalmente, o problema tem que ter relação com o papel das variáveis, né? O motivo, de acordo com a tua pesquisa. Então, você vai delimitar um tema, você vai lançar algumas hipóteses sobre esse tema, né? E com esse tema você vai ter que tentar achar uma resposta para esse tema através da pesquisa. A metodologia, como eu falei antes para vocês, é como você vai, né, fazer, desenvolver esse projeto, se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa experimental, se é uma pesquisa descritiva, enfim, daí você vai fazer toda a explanação. Geralmente, no projeto de pesquisa de forma acadêmica, é uma pesquisa bibliográfica, ok? A revisão teórica, né, ou seja, é todo o material que você vai produzir através da leitura de livros, artigos, você vai resumir com suas palavras, vai colocar citações, lembrando, né, cuidado com a cópia, né? O interessante é você fazer um resumo com suas palavras com embasamento, ou seja, se você vai copiar alguma coisa que uma outra pessoa escreveu ou disse, você tem que referenciar, caso contrário, isso se torna plágio. E quando você referencia um autor, você tem que colocar o nome do autor, o ano e a página onde você copiou aquele trecho. Okay? O cronograma, né? Onde você coloca lá os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? E desde a escolha do tema, o levantamento bibliográfico, né? Mais ou menos como está no quadro que vocês estão vendo ali, quanto tempo você vai levar para fazer essa pesquisa. O orçamento, né? Caso tenha algum custo, geralmente em pesquisas acadêmicas não tem. A bibliografia, né? Referencial bibliográfico, são os livros onde você pesquisou, né, para você fundamentar aquela ideia que você tem. Você vai descrever ali, como está no modelo, né, artigos, anexos se tiver, e ali a formatação geral, né, papel A4, fonte Arial ou Times, tamanho 12, citações curtas com só entre aspas, né, o nome do autor, o ano e a página, entre aspas, tamanho 12 também. Se for uma citação longa, ela deve ser tamanho 10, espaçamento simples e recuo de 4 centímetros da esquerda para a direita. Tá? Títulos todos em maiúsculos e negritos. Cada capítulo, né, ou cada título deve ter uma folha nova, onde ela não é numerada. E o espaçamento é 1,5. Monografia. O que vem a ser monografia? Monografia é um tipo de um TCC, tá? Que significa, né, mono significa um só. Grafia, né, escrever. Então, quando uma só pessoa escreve ou um determinado assunto. No ensino superior, o conceito de monografia ele é um escrito, só um tema e bem delimitado. Ou seja, vamos todo falar, se você vai falar sobre a educação ambiental, você vai falar somente sobre a educação ambiental sem desviar, sem desviar do foco. Tá? Então, ele tem algumas etapas também. Geralmente é feito a monografia a partir do projeto de pesquisa, onde a gente identifica uma justificativa, um problema, e a gente vai escrever sobre ele. Aqui está a estrutura de uma monografia. Na parte externa tem a capa, né? A capa que você manda encadernar. Tem a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo da língua vernácula, ou seja, o resumo em português, o abstract, que é o resumo
geralmente é em inglês, o sumário, a introdução, o referencial teórico, materiais ou a metodologia que você utilizou, os resultados, né, que vocês obtiveram e, por fim, as considerações finais. Depois disso, vem as referências. Percebam, os quadrados onde estão em cinza, eles são opcionais. Você coloca se você quiser, tiver interesse, né? O errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe, enfim. Tá? O relatório de estágio. O relatório de estágio também é uma forma de TCC. Eu, durante da minha graduação de Geografia, eu fiz 2 relatórios de estágio, um para o ensino fundamental e um para o ensino médio. Ambos os relatórios de estágio foram apresentados em banca e ambos foram encadernados. Tá? Então, ele vai tratar basicamente é como o próprio nome diz, você vai falar sobre o seu estágio, né? Vai fazer um relatório breve, descritivo, como foi seu estágio, vai ter um referencial teórico também, e nele você vai descrever quais foram suas experiências, quais foram seus objetivos e, consequentemente, quais foram os resultados que você obteve. Tá? Aqui temos um modelo, né? O nome da instituição, o relatório de estágio e tal, nome no caso do acadêmico, né? O nome da cidade, embaixo o estado e o ano. Também, né, tem um nome lá, identificação do acadêmico. Também tem que ter uma introdução, onde você vai explanar um pouco sobre o que você vai tratar no relatório de estágio. A apresentação, né, do órgão onde você fez o estágio tem que constar. Por exemplo, quando eu fiz o meu estágio, fiz o estágio primeiro fiz no Abílio Carneiro. Então fiz todo um tópico lá descrevendo como é o colégio, o nome do colégio, todo o histórico dele, quando ele foi criado, qual que é a missão do colégio enquanto instituição escolar, enfim. Tá? A programação das atividades, ou seja, né, são as atividades que você desenvolveu, né, ao longo do estágio, o que você fez, né, de que forma você colocou, né, quais foram suas metas, né, o que você utilizou, quais foram os materiais que vocês utilizaram. Né, o suporte teórico para você colocar, né, tipo, ou seja, você vai escrever sobre aquilo que você trabalhou, sobre aquilo que você fez, com referencial bibliográfico. Comentários, você vai, né, tecer qual foi, o que você sentiu com essa experiência, o que essa experiência contribuiu para a sua vida, e nesse mesmo tópico você coloca lá as suas considerações finais. Eu sou meio contra o acadêmico, né, colocar a conclusão, porque geralmente nós não chegamos à conclusão, não, a gente tem considerações finais. Por quê? Ao longo do tempo você pode mudar de opinião, então não é concluso isso. Os anexos geralmente são, no meu caso lá eu coloquei fotografias que tiramos ao longo das aulas, cartinhas que as crianças escreveram, enfim, né, documentos, imagens, né, ou seja, cópia de atividades, enfim, você vai colocar alguma coisa que mostre o que você fez durante o estágio, tá ok? Gente, seria isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Lembrando que mais para frente eu vou trabalhar com vocês aí a questão, né, do projeto de pesquisa, artigo e relatório de estágio com mais profundidade, ok? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.